Eu acabei não falando pra você, mas essa não é a primeira vez que a gente se encontra. Essa é a segunda vez que a gente se encontra, mas falando pessoalmente é a primeira. Eu estive uma vez num evento do YouTube, acredito que foi em 2018. No Rio de Janeiro? 2018, aqui em São Paulo. Ah, Se foi em 2018, foi em 2019. Foi um desses 2 anos. E eu lembro que, novamente, tava sendo um dia muito difícil pra mim. Porque eu fui. Era um evento enorme. Acho que um monte de pessoas no espaço de evento, assim, mais de 3 mil pessoas. Iam falar do manual no evento. Então eu tava nervoso, porque, pô, vão falar de mim, vão apontar. Eu tinha que levantar no meio de um monte de publicitário para dar um oi. Tava super tenso. Peguei um baita de um trânsito. Namorava uma garota na época que não era muito fácil de se relacionar, então discutimos, então já tava nervoso, já tava preocupado com a coisa, tava preocupado, sempre que eu tava com a cabeça a milhão, assim. E aí você subiu no palco. E eu lembro que você acabou conduzindo um exercício de meditação com todo mundo, assim. Foi até uma coisa meio... Nunca tinha visto 3 mil pessoas ficando quietas ao mesmo tempo pra respirar. E eu lembro da sensação de paz que me trouxe. De eu olhar e falar, cara, que loucura que minha cabeça tava num polo vibrante. E do nada eu consegui dar um rebate, assim. Parece que eu consegui tirar aquela carga de eletricidade estática ao redor da minha vida. Isso foi uma meditação? Como é que é esse exercício de meditação? E como é que eu pratico essa meditação no meu dia a dia? Então, ela começa com a postura física. A gente tem que encontrar uma postura que seja confortável, mas não confortável demais, para não dormir. Então, sentado numa cadeira, os pés firmes no chão, e a gente faz a conexão das terra com o céu. É o nosso corpo que faz. Os ombros ficam para trás e para baixo, você abre o diafragma, que vai facilitar o quê? A respiração. Quanto melhor você oxigenar seu corpo, mais brilhante fica seu cérebro. A coisa é bem simples como essa. Porque se eu fico só pensando e brigando, eu vou diminuindo a capacidade de oxigenação do cérebro. Então, o que a gente vai trabalhar é oxigênio. Oxigênio no cérebro. Então, a gente senta, alinha a coluna vertebral e começa a respirar conscientemente. Percebe o ar entrando e saindo das narinas. Há uma diferença de temperatura. Ouvimos o silêncio. Aqui nessa sala, que é protegida para som. E com headphone, nossa, é o paraíso. É o paraíso, de verdade. Porque a nossa mente, naturalmente, ela se aquieta. É como se pusesse num copo, se a gente tivesse jogado um pouco de sal, açúcar no copo e mexesse, a água fica turva. Mas se você deixar a água quietinha, o açúcar vai ficar embaixo, decanta, e ela fica cristalina em cima de novo. Isso é a nossa mente. Com muitos estímulos, a briga com a namorada, a preocupação, vou ter que aparecer, nossa, são pessoas importantes para mim, eu quero dar uma boa impressão. Tudo isso nos causa um tumulto interno. Mas se você, de repente, senta e respira, estou aqui, somos nós, eu sou quem eu sou. Eu só posso mostrar quem eu sou. Eu não posso ser mais do que eu sou, nem menos do que eu sou. E o que eu tenho a apresentar para esse público é isto, eu. E aí você fica em paz com você. Porque você entrou em paz internamente. Porque a respiração ficou tranquila. Porque o que é o nervoso? A respiração alta. Então a gente procura trazer essa respiração para o abdômen. Ela fica mais tranquila. Respiração de bebê, que a gente chama, né? E aí você tem maior oxigenação do corpo inteiro e do cérebro. E aí fica mais tranquilo, é só isso. E passa, a tranquilidade também passa. Ela não fica lá o tempo todo. Não fica para sempre. Não. Uma coisa que eu sempre me questiono quando ouço pessoas falando de meditação é a questão dos pensamentos. Que tava até assistindo um vídeo de, acho que uma monja que foi, não sei se é treinada ou trabalha com você e tal, falando da respiração e ia falando um pouco da presença de pensamentos. Então era um exercício que ele propunha ter um exercício de respiração e cada vez que viesse um pensamento intrusivo, zerava a respiração para poder voltar nessa progressão. E aí eu tentei acompanhar, fiquei desesperado, que eu falei, eu não consigo parar de pensar. Eu tô pensando o tempo todo. E como é que eu luto com o pensamento? O que é um pensamento? Como é que eu não me deixo contaminar por pensamento se eu tô pensando o tempo todo? Posso perguntar pra senhora como é que é esse conceito aplicado na prática da meditação?
A mente é incessante e luminosa. Então, meditar não é morte encefálica. Não significa que você para de pensar. Você percebe o pensamento, mas não pensa o pensamento. Essa é a diferença. Você, estou pensando, aí esse pensamento tem começo, meio e fim. Aí vem outro pensamento, tem começo, meio e fim. E entre um pensamento e outro tem pequenas pausas, como na fala, como num livro que você está lendo, tem ponto, ponto e vírgula, parágrafo, a página seguinte. Então você começa a perceber isso. Em vez de perceber só o pensamento, você percebe. A pergunta que você faz é essa, é maravilhosa. O que é o pensamento? É uma química? O que fez esse pensamento surgir em mim? Às vezes o ruído de uma motocicleta na rua, às vezes um odor que apareceu, alguma coisa que provoca em mim um pensar. E o que é o pensar? Quem nos ensinou a pensar? Veja só, a gente nasceu um bebezinho, né? E a gente começou a falar e a pensar com pessoas que nos criaram, que deram apoio na nossa infância. Depois a gente foi para a escola, a gente foi ler mangá, a gente foi ler livros, foi ver programas, filmes, e a gente começou a mudar a nossa maneira de pensar. E ela não é fixa nem permanente. O pensamento não é fixo nem permanente, porque não há dois momentos iguais na nossa vida. Nós somos a vida do planeta Terra. Nós estamos grudados aqui nesse planeta, pela força da gravidade. Ele está girando, nós estamos girando junto. É tão devagar que você não percebe. Mas cada instante é único. Não dá para voltar. Deixa eu voltar um pouco antes de eu chegar aqui. Não dá para voltar. Nós estamos juntos girando e nos transformando o tempo todo. E a mente, ela está ativa, ainda bem. Agora, é como se você fosse entrar no mar. No começo tem um monte de marolas, mas o mar não são só as marolas. O início da prática meditativa, e o que você fez é muito bom, percebi que eu penso muito. Que legal! Eu sou um homem jovem, ativo, cheio de interesses do mundo, estou vivo, que bom, eu penso. Que delícia! Não tinha um que falava, penso, logo existo, estou existindo aqui, gente. Não estou morto, que bom, né? Agora, será que eu sou só pensamentos? O que mais existe na minha mente? Tem sensações, percepção das sensações, faz conexões neurais, tem vários níveis de consciência, é uma consciência para cada órgão dos sentidos. E tem uma que gerencia tudo isso que está entrando aqui para fazer sentido, senão ficava uma bagunça, né? E tem uma outra que é um leva e traz. E ela leva e traz para onde? Para a grande cloud, uma grande memória. Só que essa grande memória é quase que a memória do DNA, é da vida do universo. E está tudo em nós, nesse computadorzinho aqui maravilhoso. E, às vezes, essa que leva e traz pensa que esse armazém é fixo e permanente. Ele não é. Como a sua sala que não é. Você, nesse momento, tem os casacos ali, alguns tênis aqui, os objetos, mas eles não estão aí para sempre. Alguma coisa nova chega e você muda a ordem deles. Isso é a nossa memória. A nossa grande memória, ela não é fixa. Então, o primeiro pensamento que a gente percebe é que não há nada fixo nem nada permanente. Então você percebe que tem vários pensamentos. Olha que legal, pensei nisso, pensei naquilo, que bom. Não tem que parar a mente. Mas se eu vou entrar no mar, depois de eu passar as marolas, vão ter ondas maiores. E eu posso ou mergulhar por baixo, ou tampo o nariz e fico afundadinho, seja como for, ou eu posso aprender a surfar também. Então eu vou lá antes da arrebentação e vou vir surfando a onda. Eu estou num pensamento que está me levando lá para a praia. Eu posso aprender a mergulhar nas profundezas, onde não há mais luz nem som. E que a gente vai chamar a essência do ser, o grande vazio, que é a fonte de tudo. Porque o fundo do mar é onde torna possível a superfície do mar. Ele não existe sem a sua profundidade. Tem áreas mais superficiais e áreas mais profundas. Então, no começo das práticas meditativas, eu só vou observar que estou pensando. E, às vezes, depois você começa a perceber sensações, sentimentos. E o que a gente faz? Identifica, rotula. Alegria, tristeza, raiva. Tudo é natural. Tudo que possa passar com o ser humano é da natureza humana. Agora, a gente faz escolhas com isso, né? Eu posso ficar com raiva e não querer esfaquear alguém, matar alguém. Falar, nossa, que raiva estou sentindo. Como é que é a raiva? Como é que está minha respiração? Como é que está a minha musculatura? Que raiva, que vontade de brigar, de bater. Eu sinto isso, sinto a tensão no meu corpo e solto.
Aí eu vou pensar, puxa, essa situação foi tão desagradável que me causou toda uma mudança no meu corpo, uma bioquímica do meu organismo. O que eu faço para que isso não se repita? Como é que eu falo com essa pessoa que pode ser ela que me provocou esse sentimento, mas o sentimento é meu. Se alguém vem e aperta os meus botões, quem sinto sou eu. A outra pessoa só vê apertar o meu botão da raiva, do amor, da alegria, da tristeza. Só aperta meus botõezinhos. Mas eu estou em controle dos meus botões? Eu conheço como é que eles funcionam? E o Zazen é isso, conhecer a si mesmo. Conhecer como é que funciona esse mecanismo ser humano. E não somos iguais. Somos semelhantes, mas não iguais. Que a gente começa a dizer somos todos iguais, mentira, isso é falso. Cada um de nós é único, não só pelo nosso background, né, família, o que aprendemos, o que estudamos e o que estamos aprendendo agora, que somos um processo em transformação. Não tem dizer eu sou um ser completo, acabou, sei tudo. A gente fala, aquele que diz que sabe tudo é porque sabe muito pouco. Aquele que sabe alguma coisa percebe que está faltando. E vai estar faltando sempre. Então não vai ter um lugar de assim, essa é a meditação melhor do mundo. Hoje eu tive uma boa meditação. Não tem meditação boa nem ruim. Tem momentos em que eu me percebo muito ativa, muito excitada. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia nem sentar para meditar. Eu tinha voltado do Japão aqui para o Brasil, estava trabalhando no Templo da Liberdade da comunidade japonesa, estava tendo uma crise naquela comunidade, eu não conseguia sentar. Eu sentava e falava, não, tem que fazer outra coisa, preciso fazer outra coisa. E está tudo bem, passou. Então, tem fases na nossa vida em que sentar em meditação é gostoso, é confortável e bom. Tem fases que não é. E uma fase não é melhor ou pior que a outra. É só momentos da vida. Como eu falei, nada se repete. Não tem bis nessa história. É incrível isso, né? Eu tenho uma coisa que acontece comigo, que eu já reparei que é um estado, não sei se é um estado de meditação, e acho que é até legal perguntar para você. Isso acontece muito quando eu tô na prática esportiva. Então, por exemplo, eu já praticava bastante corrida, então já corri provas de 21 quilômetros. E não preciso nem falar que se você não trabalhar a sua cabeça, depois do 10º quilômetro você já quer parar num bar e pedir uma cerveja. Então, era um exercício muito grande de minha cabeça estar no comando do meu corpo, então eu preciso priorizar as coisas. E hoje eu pratico luta, né? Eu treino jiu-jitsu. E é um esporte muito intenso e muito desconfortável. E a primeira coisa que a gente até brinca e ensina, fala, você tem que se sentir confortável no desconforto, porque Legal. muitas das posições que você precisa praticar é posições onde você não está bem, você precisa estar bem, ou você precisa praticar a respiração. Então, momentos que você está tomando um sufoco, é a hora que você mais precisa respirar, porque se você hiperventilar, você passa mal. E eu comecei a perceber o quanto eu saio em paz de treino. Então, é muito comum eu sair daqui, o Léo sabe, assim, eu saio daqui, tô vibrando de resolvemos publi, tem problema com funcionário, tem problema com sócio, tem problema não sei o que lá. Eu saio do treino, eu sou um monge castrinho, assim, eu tô no maior paz, tô no maior amor. Você vem falar comigo, eu sou só alegria. Tem alguma relação? A gente consegue entrar nesse estado de meditação de outras formas? Ou num estado parecido com isso também? Não, a atividade física é uma bênção. É uma bênção, porque a gente tem serotonina, endorfina, tem um monte de coisinhas que o nosso cérebro vai jogando em nós, que a gente vai ficando feliz. Mexer o corpo faz muito bem. E o que você falou é praticamente o que a prática de Zazen exige. Ficar confortável no desconforto. Porque as pessoas que querem sentar com as pernas cruzadas em lótus, isso vai doer. E às vezes dói as costas. Se você fica muitas horas sentadas em meditação, mesmo que os períodos sejam de 40 minutos, com intervalos de 5, 7, às vezes a gente senta 16 horas por dia e começa a doer tudo. Primeiro dia legal, o que é que eu estou descobrindo? Segundo dia está doendo, terceiro dia não aguento mais, é um bando de loucos, eu vou embora. Mas se você persevera, se você fica, existe uma mudança, né? É como se a gente tivesse uma engrenagem e que de repente você muda para outra, para o nível seguinte. Isso dói, é desconfortável. Mas se a gente consegue ficar confortável no desconforto, a gente supera as nossas limitações. E superar as nossas limitações nos faz muito bem. Mas que bonito, faz jiu-jitsu. Tem que aprender a cair também, não tem? Tem. Então, cai e levanta. Não fica lá no chão. E é o mesmo do emocional. Às vezes a gente cai nos nossos processos emocionais, nas nossas relações, nas nossas expectativas do mundo e da vida, a gente cai. Só que aí a gente levanta. E o que você falou, não pode hiperventilar. É isso aí.
A respiração é uma chave de ouro. Eles usam no Instituto do Coração para pessoas cardíacas. Todo mundo sabe disso. Se você conseguir, você não controla o batimento cardíaco, mas você controla sim através da respiração consciente. Você percebe, nossa, estou muito ofegante, peraí, deixa eu respirar mais devagar. E eu saio da pressão que eu estava. E eu levanto. E eu me recupero. Se eu tiver medo, eu já perdi, né? Na hora que eu vou entrar numa luta, no mundo, na vida, e achar que eu estou com medo, será que eu vou conseguir? Já não conseguiu, já perdeu. Mas o que será que vai acontecer? Eba! Essa pessoa vai ser difícil de lutar com ela. Eba! Que divertido, né? Em vez de dizer que horror, vou morrer, vai me esmagar. É curioso, né? Porque acho que quem não entende, não entende. É muito louco. É que nem corrida. Ah, vou correr. Minha namorada odeia correr. Falei, amor, eu corri 15 quilômetros. Mas 15 quilômetros? Quanto tempo foi? Ah, sei lá, 1h30. 1h30 correndo. É. Legal, me diverti, é divertido. Mas você fica pensando no quê em 1h30? Sei lá, em tudo, em nada. De repente para de pensar, não é É, isso? tem uma hora que eu vejo, tô meia hora correndo, nem parei. Tava só correndo. Tem uma hora que você tá só... É muito engraçado que você desliga. Acho que a corrida foi uma coisa mais próxima que eu acho que eu cheguei da meditação. De olhar e falar assim, eu estou ativo. Porque eu tô pensando no tempo da minha corrida, dos meus pés, na rua, eu corro na rua, então vou pra direita, vou pra esquerda, mas ao mesmo tempo às vezes eu não tô pensando em nada. É presença pura que eu chamo. Presença pura é isso. Isso é um estado que a gente chama de samadhi, que é um estado de não separação. Não estou separado do meu corpo, do asfalto, do tênis, da rua, da minha respiração, está tudo junto, eu estou junto. E todas que está à minha volta sou eu. Não tem uma coisa separada, não é um cenário que está passando. É a minha vida aqui, eu estou em contato com tudo isso. É muito lindo. Eu corria 5 quilômetros, era o máximo que eu fazia. Mas era divertido. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Monja Coen. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!